Felipe, queria falar agora de carreira. Bora! O que significa um jovem começar a carreira numa empresa menor, começar a carreira numa startup, em vez de começar num lugar mais estruturado? Eu fui do Smart, né? E aí a gente sempre foi muito próximo ao pessoal do antigo Garantia. E uma coisa que o Lehman sempre falava, que se ele começasse a carreira dele hoje, ele começaria no startup. E eu acho que tem muito de perfil. Tem gente que precisa de um ambiente mais estruturado para se desenvolver. Mas começar numa empresa pequena te dá a exposição ao risco que você vai demorar muito para ter numa empresa grande. Não é difícil que um estagiário de startup tenha equipe, tenha que tomar decisão, defender orçamento, que é uma coisa que numa empresa grande você vai começar a ter em fase de coordenação. A gente está falando de você passar por estagiário, analista júnior, pleno, sênior, coordenação, num pace razoável. A gente está falando de 10 anos de carreira. E na startup, quando eu entrei Com Dinheiro, eu fui fazer a entrevista no dia 12 de dezembro de 2013. No dia 19, eu estava coordenando área. Eu rodava servidor, alimentava o dado, eu era o dono de uma área com 4 horas de empresa. Eu lembro que com 19 anos na Com Dinheiro, eu tinha projeto com um banco grande. Um diretor de banco grande, cheguei na sala, coloquei minha pastinha. Lembra aquela pasta estilo 007? Sim, sim. Pastinha. Aí pegava o notebook, abria os papéis, o flyer. Aí o diretor do banco falou, quando seu pai chegar, a gente começa. Eu falei, meu pai não vai chegar, é comigo mesmo, pode sentar e a gente vai fazer. E aí foi um projeto que captou, na época, coisa de 3, 4 bi para asset do banco. Mais precisamente para a seguradora do banco na época. Caramba! É um tipo de exposição que você nunca vai ter numa grande empresa. Você demora muito nessa fase da vida. Você demora muito para ter esse tipo de exposição. E exposição a risco te ensina a tomar decisões em ambientes não controlados, que você não tem e nunca vai ter acesso a todos os dados. Quando a gente é treinado primeiro num ambiente que você precisa ter todos os dados na mão para reportar a decisão, você nem trabalha com a incerteza e nem tem a ônus de fato da decisão, você vai te criando num espaço um tanto medroso, sabe? Aquele pai super protetor, que o filho não coloca o dedo na tomada, então ele demora a saber o que é choque. A startup é exatamente o contrário. Você é exposto ao risco, você é exposto à tomada de decisão, você coloca o dedo na tomada o tempo inteiro. E se você... geralmente seu medo não é ser demitido, é você quebrar o negócio. Você tá exposto... que o jovem não tá acostumado com isso. E é legal pra caramba, porque isso vai te ensinar um monte de coisas pro futuro. Depois, e outra coisa, que eu acho que o senso de dono na startup é diferente. Não é porque você ganha mais amor pela startup. É que se a empresa não dobrar, você não vai ser promovido, porque não existe outra cadeira. Tem o dono e o estagiário. Se você quiser ser analista, você precisa criar essa posição. Então você precisa fazer a empresa crescer para ter uma posição de analista para você galgar essa posição. Eu lembro, na Com Dinheiro a gente discutia muito isso, né? Falando, cara, pra alguém ser diretor da Com Dinheiro, a gente precisa fazer a empresa crescer 10 vezes para ter dinheiro para contratar um diretor. E aconteceu. E achei esse nível de exposição e essa maturidade que o jovem cria quando vai para uma empresa menor é muito bacana e é uma habilidade, é uma característica que... por N circunstâncias da nossa sociedade atual, ela tende a ser menos treinada em outras fases da vida. Então, eu acho que é um baita ganho para quem está começando sua carreira, estar numa empresa pequena. Você precisa ter perfil. Se você gosta de ambientes estruturados, se você entra numa startup no momento da carreira, você vai bater os pinos lá. Mas, tendo perfil, quer comprar risco, etc e tal... sabe aquela história de não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Uhum. A startup é feito num ritmo meio de maluco mesmo. Você toma
do Steve Jobs, de vender o computador, depois ter que ir atrás de como ia entregar. Startup, você faz isso toda hora. Olha, como era o Steve Jobs, todo mundo olha a história e fala, que bonito. Isso é só mais um dia de startup. Quantas vezes a gente vendia lâmina para asset e à noite era você tabular o dado na mão para ter lâmina para mostrar no outro dia. Isso é absolutamente normal na startup e é super bacana para você treinar rápido a tomar decisões em ambiente de certeza. Acho que é um acelerador de maturidade de carreira que é sem comparáveis numa empresa de maior porte. Entendi. Quando eu faço palestra para dar um direcionamento de carreira para o meu público universitário, eu falo muito de um binômio, que é o comercial e o técnico. Então, as pessoas têm um perfil mais comercial, eles são mais despojados, eles falam sobre vários assuntos, então tem mais abrangência, mas isso tem um custo. Com mais abrangência, você tem menos profundidade. O técnico é o contrário. O técnico, ele fala muito bem, tem muita profundidade, só que não dá para ter profundidade em tudo, então ele tem menos zonas de conhecimento, de expertise. Então é o expert, o outro é mais fluido, tá? E aí eu trago um contraponto, que é o contraponto do empreendedor, né? O empreendedor é um perfil também, né? O empreendedor, ele gosta de criar, ele gosta de fazer, de ter ideias, de explorar. E também é um traço nato, porque o empreendedor, ele, em algum momento da sua vida, já como criança mesmo, ele teve iniciativas empreendedoras. Então, a menina que fazia pulseirinha queria vender para as tias, os meninos que vendiam figurinha. Então, você tem essa característica desde pequeno em você. Então, eu acho que é fácil as pessoas se analisarem, fazer uma autoanálise e tentar ver para onde que o pêndulo vai mais direcionalmente, se é comercial ou se você é técnico, se você é empreendedor, e aí você trouxe a perna que faltava. Então, eu queria deixar registrado aqui que você contribuiu isso para mim, que é o lado estruturado. De fato, o contraponto do empreendedor é o estruturado. É alguém que precisa de uma visibilidade maior de carreira. É alguém que precisa entender o que ele faz hoje, o que ele precisa fazer amanhã para ele ser promovido. Ele precisa saber aonde ele vai estar daqui 5 anos, se ele fizer tudo direitinho dentro do banco, dentro da empresa. Então, é o contraponto do empreendedor. Eu gostei desse ponto de vista, Felipe. Muito, muito obrigado, cara. Bacana. Eu gostei do empreendedor, até vou complementar. Exatamente o ponto. Você trabalhar numa empresa pequena, numa startup, geralmente você vai ter que ter o perfil. Geralmente você tem um perfil mais de empreendedor. Ainda que você esteja trabalhando em uma estrutura que exista, você não está começando do zero, o estilo, o perfil é o mesmo. Porque na verdade, você vai criar a sua área. Então, você está empreendendo, né? Eu gostei do exemplo que você deu. Você começa lá como estagiário, mas você é o estagiário e é o diretor daquilo que você está fazendo. Então, você vai ter que fazer aquilo acontecer. Você vai ter que empreender dentro da sua zona, né? Das fronteiras que te deram. Mas é uma atividade empreendedora. Sem dúvidas. Muito bem. E como é que você se prepara para ter esse papel, para você ser um estagiário de uma startup? Primeiro, tem um pedaço que, se você pensar demais, você nunca vai estar preparado. Adorei. Então, não pense, vai, mergulha de cabeça. É um pouco de loucura mesmo, de olhar assim e falar, cara, se eu tivesse pensado no auge dos meus 19 anos, naquela reunião com esse banco, eu não teria ido. Mas na época eu falei, eu tenho aqui, eu consigo fazer o produto, olhando para o lado, não vejo ninguém que poderia fazer diferente, vou lá fazer. E deu certo. Então é um pouco de tomar risco mesmo, né? Agora, outra coisa, acho que, e aí esse outro traço, acho que ele vale para vários ciclos da empresa. Ao mesmo tempo você precisa ser um pouco maluco de se lançar numas coisas que talvez você se
pensasse de maneira mais parcimoniosa não faria, é ter a humildade de que já existe muito conhecimento criado. Então, por que não olhar para fora e estudar? A gente sabe que, da mesma forma, quando a gente chegava na academia, lá, a gente ia para aula do mestrado, só tinha gente de terno. A gente sabe o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, quando a gente está com grandes executivos, muito bons no que eles fazem, eles não foram buscar bases acadêmicas da mesma forma. Entendi. O cara de terno está sozinho, então se tiver um estudante, um mestrando, um doutorando, naquele ambiente, ele vai ser o patinho feio. Exato. E eu tô acostumado a ser patinho feio, todo lugar que eu vou, eu tô fora, você entendeu? Aí, só que o que a gente aprende na academia, a sua tese sobre valuation de startups e o ciclo de vida, isso é uma coisa que muita gente, muito private equity, poderia ter investido melhor, pensado melhor o valuation que fez se tivesse lido. E eu acho que o que eu aprendi, eu brinco com a turma, que eu lembro de coisas. O pessoal me pergunta, mas você estudou administração, você usa o que você viu lá? Eu falo, cara, eu uso todo dia. Entender que derivar igual a zero vai te colocar num ponto de inflexão, cara, todo dia eu lembro da equação e lembro disso. Das aulas de psicologia, da aula de marketing, que o administrador precisa conhecer um pouco de tudo. Eu lembro do professor falando, cara, não importa se você gosta de novela ou não, você precisa saber que novela tá passando e o que ela tá falando. Porque tem gente que assiste e você pode precisar vender para esse cara. E aprender com o conhecimento que já foi criado é uma forma de te dar velocidade, de antecipar cenários que você não precisa sofrer para aprender. Então, uma forma que eu sempre dei muito valor ao conhecimento acadêmico. Então, um pouco de como se preparar para estar nessas posições não pensar demais, se você pensar desiste, mas também, se você não tem experiência suficiente para fechar esse gap, aprenda com quem tem. Pergunta pro seu vizinho, vá no mercado, conheça pessoas boas de mercado que vão te ajudar, mas vai lá, pega o livro, pega o Journal of Finance, não vai ler todos os artigos, todas as edições, mas vê que tipo de discussão tá passando na academia. Porque agora, quando a gente está discutindo hoje no mercado, se a gente vai ter um modelo de mais consultores ou de mais AIs, eu lembro de ter lido o artigo sobre isso na Europa de 2017. Então tem 10 anos que eu tô olhando para isso, que chegou agora no mercado. Porque eu sou muito melhor que os outros? Não, porque eu tô lendo a academia também. Então com quem discute o conhecimento de vanguarda te ajuda a sair de muita coisa. Adorei. Assim, a conclusão que eu cheguei é que você é igual ao japonês aqui no Brasil, né? Porque o japonês aqui no Brasil, ele não é brasileiro, é japonês. Aí o japonês vai pro Japão, ele não é japonês, ele é estrangeiro. Então esse é o Felipe. No mundo acadêmico, ele é do mercado, no mundo do mercado, você é o acadêmico. Exatamente. Que situação, hein, rapaz? Vida difícil, mas é divertido. Muito bom. Agora tem uma provocação para você. Manda. Você falou que para estar nessa posição você tem que tomar risco. Ou será, e aí é a provocação, que aquela pessoa não tem a menor noção do risco que ele está correndo? Será que não é um pouco mais de ignorância? Porque eu acho, assim, até um pouco da inexperiência, da pouca vivência, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, ela não tem ideia do risco que ela está correndo, e aí ela vai e faz. É o que você falou isso. Se eu soubesse, se eu tivesse uma visão melhor, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz. Então eu acho que não é tanto estar predisposto a correr risco, mas é um pouco de ignorância, de não saber qualificar o risco direito, e o que supera tudo isso e explica na minha cabeça é a confiança. É você ter a confiança que você vai fazer, a confiança que você consegue fazer, a confiança de que vale a pena tentar, porque talvez você consegue. E aí eu acho que a gente vai até para a discussão
a melhor teoria, as melhores teorias que eu conheço de tomada de decisão são o que a gente aprende para avaliação de investimentos. Por quê? Se você pergunta para alguém como ele toma decisão, a resposta dele vai ser viesada. E na gestão de investimentos, a gente vê como o cara de fato tomou a decisão. E aí, eu acho que o que você está falando reflete num ponto que eu olhava muito para o mercado, que o principal indicador de risco, na prática, é o drawdown. Explica o que é drawdown. Drawdown é quando a gente olha a curva de evolução de um investimento, é o período que você. O principal vale, é quanto você mais perde durante um período. Entendi. Por quê? Quando a gente pega uma situação dessa, no começo, eu acho que no começo tinha muito a falta de ponderação, de não ver o risco. Ao longo do tempo, eu fui vendo quanto, até por questão de aversão ao risco, quanto tem dinheiro na mesa na tomada de risco. Então, cada vez mais foi um pouquinho mais consciente. Só que você começa a criar estratégias para ter trava da maior perda. Lá no começo, se tudo desse errado, a empresa quebrava e perderia o emprego, mas eu ia arrumar outro. Né? Hoje em dia eu não posso quebrar a editora Globo, né? É meio complicado. Acho que provavelmente eu ia ter que fugir do Brasil se isso acontecesse. Mas uma coisa que o professor José Roberto Kassai me falou na primeira aula, ele falou na aula, né, da primeira aula de contabilidade da fé, que a vida de um homem começa depois que ele tem uma casa e um carro. Porque a partir daí, aí sim você pode tomar risco. E uma coisa que é super interessante nesse ponto tomar, pela grande aversão ao risco de boa parte das pessoas, existe um prêmio de risco na maioria das decisões. Então, quando você se prepara para que esse risco não te destrua, porque se você nunca pode tomar risco que te tire do jogo. Por que a gente faz mais seguro para carro do que para celular? Se você tem um celular roubado, você pode comprar outro. Se você tem um carro roubado, você vai ficar muito triste. Então nós somos mais propensos a comprar quase que instintivamente seguro para carro e não seguro para celular. Embora roubar o celular hoje em dia é mais provável. Provável, exato. Mas você consegue mais facilmente fechar esse risco. Então, ao longo da carreira, você começa a ter na mão riscos que são muito... levam a muito mais dano. Entendi. Então você precisa se proteger do drawdown de outras formas. Então você não vai... você vai ser empreendedor, depois de já ter tido uma carreira executiva, você vai investir um nível do seu patrimônio, não todo ele. Né? Então, eu acho que no começo você, de fato, tem muita... falta de visão dos graves problemas, e a confiança te move, e ao longo do tempo, com a maturidade, você tem que preservar essa confiança, e para preservar essa confiança, você tem que se preparar para isso. Não é ser autoconfiante porque você acorda de manhã e olha no espelho e Exato. É porque você se preparou para aquilo. Então, ao longo da vida, você vai se preparando para a confiança continuar ali, e na outra ponta você vai se protegendo de riscos assimétricos, para garantir que o seu drawdown nunca vai te matar. E aí você começa a construir uma carreira que ela é preparada para tomar mais riscos. Entendi. Provavelmente sou uma das pessoas mais jovens da minha equipe hoje. Você é. E provavelmente eu sou o diretor mais jovem de lá também. E o único que não fez carreira lá. De novo, se você começar a pensar muito, eu não deveria ter aceito, né? Mas, poxa, eu me preparei de uma série de formas para isso, e eu também tenho garantias de que o drawdown, se eu for maluco demais e mandar embora, eu tenho para onde ir, entendeu? Sim. Então, são essas duas jogadas. Garantir a confiança, se preparar para ter essa confiança, e preparar para proteger o drawdown, ter uma proteção de que, se algo acontecer, você tem como se proteger. Mas você sendo o mais novo, você também é o mais propenso a risco. Sim. E você tá na cadeira certa, né? Na unidade que mais tem risco, exatamente. Tá na unidade mais inovadora, que tá na fronteira do negócio, que é a menos tradicional, que você tem que se reinventar mais vezes.
Eu não sei, eu acho que se você fizesse nada, você ia aceitar também, cara. Tá certo. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa.